E diz Euclides que para tu determinar um plano, tem 4 formas distintas. Uma das formas de tu determinar um plano é simplesmente tendo 2 retas paralelas. Vocês aceitam que em 2 retas paralelas sempre dá para encaixar um plano? Não importa como elas estejam dispostas no espaço, eu sempre poderia pegar uma apostila e encaixar na posição das 2 retas paralelas, encaixar a apostila nelas, né? Tu vê, tu pode usar objetos do seu dia a dia para imaginar as retas, não tem problema nenhum. Outra forma de determinar um plano são 2 retas que concorrem. Quando 2 retas se cruzam, tem um ponto em comum, não importa a posição delas, não importa. No espaço, elas podem estar do jeito que elas quiserem. Sempre vai dar de encostar um plano nelas e encaixar perfeitamente. Ah, professor, mas eu viro assim, não importa. Tu vira o plano junto aí, tu faz assim, não importa. Não importa a posição das canetinhas no espaço. Tu vai lá e pega a apostila e clac, encaixa. Outra opção, 3 pontos não colineares. Em 3 pontos não colineares, como um dia eu provei com o tripé, tu sempre pode encaixar um plano. Sempre, sempre. E como 2 pontos formam uma reta, se eu tiver uma reta e um ponto fora dela, eu também defino um plano. São as 4 formas de a gente definir um plano. 4 formas clássicas. Se eu tenho 2 retas paralelas, elas definem um plano. 2 retas que se cruzam definem um plano, não importa a maneira como elas estejam. 3 pontos distintos também definem um plano, sempre dá para encaixar um plano em 3 pontos. E se isso é verdade, isso também é, porque 2 pontos formam uma reta e o outro ponto está fora da reta, já que eles não são colineares. Então isso e isso, na verdade, é muito parecido. Professor, a ordem está diferente da apostila. É claro que está, não decorei a ordem da apostila. Para que decorar? Quero entender. Só isso. Beleza. Outra parte da apostila, ela vai fazer posições relativas. Nós já tínhamos feito posição relativa entre ponto e reta, ou pertence ou não pertence, entre ponto e plano, ou pertence ou não pertence, e entre retas. Entre retas deu trabalho, foi das discussões do apoio. Foi uma discussão bem melhor do que na sala de aula. Meu Deus, me desempenhei bem melhor no apoio do que na sala de aula, para explicar a ortogonalidade. Quais eram as posições relativas entre reta e reta? Ou elas eram paralelas, ou elas eram concorrentes. No caso de serem concorrentes, quando faziam 90 graus, perpendiculares. Está participando, garoto? Está participando? Show. Perpendiculares quando se cruzavam e faziam 90 graus. E tinha um caso de elas estarem em planos diferentes, né? Certo? Que eram reversas. Reversas. Elas não se cruzam e não são paralelas. Se não se cruzam e não são paralelas, elas estão em planos diferentes, então elas são reversas. E tem um caso especial de reversa que chama ortogonal. E aí a galera trouxe essa pergunta, uma pergunta boa no apoio, e eu tentei melhorar isso. Vou tentar dividir com vocês bem rapidamente o que eu tentei mostrar para os colegas. Com licença, não vou invadir o teu espaço aqui, para variar. O que esses objetos representam? Obrigado. Essas retas são o quê? Não se cruzam, mas não são reversas porque elas cabem num plano, né? E se elas cabem no plano, elas não são reversas. Mas basta eu girar um pouquinho uma delas, agora elas não cabem no plano, né? Se uma delas está no plano, a outra não está. Se outra está no plano, a outra não está. Concordam comigo? São reversas ou não são? Será que elas já são ortogonais? Deixa bem assim. Ó. Será que elas já são ortogonais? Ainda não, né? Para ser ortogonal é assim, ó. Beleza? Tem que estar reversa, mas tem que estar fazendo assim, uma cruzinha, se tu olhar de lado, beleza? Pois é, mas aí é que está a ideia. Lembra que um dos colegas participou na aula, tentou dar uma definição e depois eu percebi que não era uma definição justa? Certo? E aí, ontem na aula, usando uma terceira caneta, eu consegui provar isso. E é isso que eu vou te mostrar agora. O que essas retas aqui são? Paralelas. E agora? Reversas. Não importa o ângulo, né? Se não tiver paralela, em qualquer ângulo elas são reversas, certo? Em um caso desses, elas serão ortogonais. Eu posso pegar uma terceira reta e unir essas retas aqui. Concordam comigo? Beleza? Essa reta discreta aqui está unindo as outras 2 retas. Beleza? Agora, olha só. Assim, a reta preta e a reta vermelha são paralelas, não é isso? Tu consegue perceber que há perpendicularidade entre a reta rosa e a reta preta e vermelha? Perpendiculares, né? Porque se cruzam
fazendo 90 graus, perpendiculares porque se cruzam fazendo 90 graus, né? Concorda comigo? Quando eu giro a caneta preta com a vermelha, elas passam a ser reversas, mas a reta do meio não continua fazendo 90 graus tanto com a preta quanto com a vermelha, a reta rosa? E já foi reverso, já está ortogonal? Não, né? Então olha que interessante. Então de fato sempre existe uma reta que une duas retas reversas e é perpendicular a ambas. Sempre existe pelo menos uma, que está representada pela reta rosa. Concorda comigo? Quer dizer que para testar a ortogonalidade não basta ter uma reta que corta elas perpendicularmente. Eu entendi, é como se fosse um plano. Daí eu acho que nesse plano, tipo na diagonal, vertical. Então, a técnica perfeita para a gente testar essa situação chamada de ortogonalidade, né? Ortogonalidade entre a reta preta e a reta vermelha, tudo bem? É tu pegar retas paralelas a uma das reversas e ir modificando a posição dela, tá vendo? Eu só estou modificando a posição dela. E fazer uma paralela que seja concorrente à reta reversa que tu quer testar. Se essa paralela à reta reversa, que cruza a outra, cruzar perpendicularmente, aí sim a ortogonalidade fica confirmada. Então, para que duas retas reversas sejam ortogonais, tem que existir uma paralela a uma delas que seja perpendicular à outra. É isso. Não basta ter uma reta que cruze elas perpendicularmente, porque sempre existirá. Retas reversas sempre terá uma e só uma reta perpendicular que cruza ao mesmo tempo as duas retas reversas. Dá pra pensar num plano na vertical, que se olhando tipo de frente, desse um ângulo de 90 graus? Pois é, tu vê, só com essa tua fala eu não consigo visualizar a tua ideia. Acredito que sim. Daria para usar planos. Eu acho, inclusive, que a continuação da aula vai te ajudar nisso. Aquela reta que tu usa a caneta rosa como exemplo. Sim. Se fosse um plano na vertical. É que tem infinitos planos, sim? Uhum. Certo? Um plano na vertical. Isso. Esse plano na vertical vai passar aqui, né? Então essas duas retas definem um plano. Duas retas que se cruzam definem um plano, né? Certo? Esse plano, né, essa reta vai estar atravessando esse plano obliquamente, né? Certo? Se essa reta atravessar o plano perpendicularmente, a ortogonalidade está confirmada também. A continuidade da aula vai falar desse aspecto que tu acabou de raciocinar. Show de bola. Ótimo raciocínio. Fala, parceiro. Isso, mas é isso que eu estava demonstrando. Aí eu consigo pegar uma paralela a essa, que faz 90 graus com essa. Aí confirmou. Agora, se está inclinado, ó, se está inclinado, quando eu trago a paralela, não corta fazendo 90 graus. Aí é reversa, mas não é ortogonal. Mesmo assim, existe uma reta perpendicular às duas, ó. Mesmo elas não sendo ortogonais, tá vendo? Essa é a ideia. Essa é a ideia. E que tu vê, cara, não é mesmo eu tendo demonstrado com a canetinha ali, não quer dizer que tu chegou em casa, agora eu sei. Não, pode demorar, pode se esquecer amanhã, pode ter que voltar a pensar nisso, certo? É um exercício forte pro teu cérebro. Comentei também na aula passada, um aluno pode ser bom em conta e não ser bom nessa parte espacial. Tem aluno que é bom na parte espacial e não é bom em fazer conta. Então é uma nova área do teu cérebro sendo trabalhada, tal da geometria euclidiana. Tranquilo até aqui, né? Fizemos uma revisão, revisamos o que é ortogonalidade, não que todos tenham entendido, mas estamos melhorando a ideia. E agora vamos avançar um pouquinho, falta pouco. Posições relativas entre planos. Ou os planos não se cruzam e para isso eles têm que ser paralelos, como por exemplo o teto e o chão da sala, ou eles se cruzam. Se eles se cruzam, eles podem ser chamados secantes ou até concorrentes. Quando dois planos se cruzam, pessoal, eles vão acabar definindo uma reta na intersecção entre eles. Tá vendo? Tem um aqui e outro aqui, ó. E na hora que eles se cruzaram, uma reta foi definida entre eles. Não tem outra opção. Ou os dois planos estão perfeitamente paralelos e aí eles se estendem ao infinito sem se tocar, ou se um deles der uma inclinadinha mínima, em algum lugar, mesmo que muito distante, um atravessa o outro. E naquele ponto de intersecção entre os planos surge uma reta. Isso. Todos esses pontos aqui fazem parte tanto de um plano quanto do outro. Então os infinitos pontos em comum que eles têm formam a reta. Exatamente. Show de bola. Bem tranquilo também, né? Paralelos,
concorrentes. Paralelos, secantes ou concorrentes. Lembrando, pessoal, que eu também assim, eu não pretendo, eu não acho que isso é uma grande aula, tá, pessoal? Até porque eu não estou pretendendo te ensinar agora. Teoricamente, tu leu a apostila, viu as figuras, tentou entender, anotou as dúvidas, como algumas colegas já têm umas preparadas aqui na frente, e aí vem para a aula para dar uma revisada rápida e tirar as dúvidas. E aí daqui a pouco vamos corrigir a tarefa, os exercícios, aí eu acredito que o cara começa a aprender de verdade. Entre plano e reta, quais são as opções? Vamos ver. Eu posso ter um plano e uma reta paralela a ele. Concorda comigo? Que nunca vai encostar nele. Eu tenho a opção de eu ter um plano e uma reta está contida nele. Todos os pontos dessa reta fazem parte do plano. Ou ainda eu posso ter um plano e a reta passar cortando esse plano. Então, reta paralela, mas não contida, paralela não contida. Eu posso dizer que é paralela também, certo? Também a reta é paralela ao plano, só que nesse caso ela está contida. E a reta pode ser concorrente ou secante. Essa parte é bem intuitiva, né? Nem dá para acreditar que um cara fez esse estudo, né? Parece tão óbvio, é óbvio que é isso aí. Mas é importante estar consciente dessas coisas. Às vezes estar consciente dessas possíveis situações vai te ajudar a responder algumas questõezinhas. Professor, Pois não. naquela secante ali, eu não consigo que, tipo, ele explica com o teu desenho e depois ele dá um exemplo de um cubo, só que eu não consigo imaginar num cubo assim. Na página 63? 2. Na página 62. No cubo há alguns exemplos. P, ó, olha lá, tinha me perguntado como é que escreve plano, né? Lembra que eu tinha me perguntado, eu fiquei devendo? Então vou reproduzir aquela parte ali pra gente, tu vê, a própria apostila ensinava a gente isso, mas ela não ensinou. Para representar um plano, fazemos assim. Ela escreveu isso, o aluno que está ligado, ele acaba percebendo. Ó. Então lá na página 62, a apostila trouxe um cubinho pra gente. Deu nome aos vértices, A, B, C, D aqui na frente, E, F, G, H lá atrás. E falou P, A, B, C, D. O que será esse P, A, B, C, D? É o plano formado pelos vértices A, B, C, essa face da frente, né? Aliás, é o plano definido pela face da frente do cubo. É secante ao plano, ao P, secante a P, A, D, E, H. Quem é o plano A, D, E, H? A, E, D, H. É o teto, né? Vocês concordam que o plano definido pelo teto e o plano definido pela parede do fundo da sala são secantes um ao outro? São, né? Secantes ou concorrentes e definem como intersecção aquela reta, que é aquela aresta da sala lá. Depois ele completa, cuja reta de intersecção é a D. A reta de intersecção entre o plano da frente e o plano definido pelo teto do cubo é a reta AD, certo? Essa reta é infinita, né? Beleza? Era aquilo ali, né? Era esse detalhezinho. Então, bacana, eu gostei da tua pergunta. Tu veio, bacana a gente poder olhar para aquele cubo e entender aquela frase maluca ali que estava em matematiquês mesmo, né? É que eu pensava que plano assim só tinha que se cortar, mas pode ser só... Na verdade, que o plano ele continua infinitamente, né? A gente usa o cubo para definir os planos, né? Para imaginar os planos. É isso aí. Ótima colocação. E para encerrar o conteúdo, tem uma parte que é delicada ali, que vale a pena. Tem 3 passagens ali que vale a pena, 4 passagens que vale a pena a gente discutir. Tudo bem para vocês reta ser oblíqua ao plano e ser perpendicular ao plano? Né? Se o plano é aquele plano que a gente já usou esses dias aqui, esse plano que passa pelos azulejos marrons. Se a reta passa de tal forma que qualquer retinha colocada nesse plano faz 90 graus com ela, aí eu digo que a reta é perpendicular. Mas qualquer inclinação que essa reta tem em relação ao nosso plano que está na horizontal,
agora já existe um certo ângulo, né, entre a reta e o plano. Só que tu concorda que pode medir o ângulo em qualquer lugar? Tu pode medir o ângulo pelo lado de cá, que ficaria um ângulo obtuso, ou pelo lado de cá, que ficaria um ângulo agudo. Então, se tu medir pelo lado, vai ter uma hora que o ângulo é 90 graus ainda, né? Então, tu vê uma reta, quando corta um plano, sempre vai dar para achar uma reta nesse plano que é perpendicular a ela, mesmo quando ela está oblíqua ao plano. Concorda comigo? Tu entendeu meu raciocínio? Plano, tem que imaginar, tem que viajar na maionese. Plano. Plano. Reta cortando o plano. Concorda comigo? Não, porque é real, cara, entendeu? Se tu faz isso na tua casa um dia sozinho, não tem como tu aprender geometria euclidiana. Não tem. Como é que essa reta está furando o plano? Vamos fingir que a folha está perfeitamente reta. Olha só, tá tortinho, não tá? É perpendicular ou é oblíquo? É oblíquo, né? Tá vendo? Oblíquo. Esse ângulo medido pelo lado de cá, ele é pequenininho, tá vendo? Menor que 90 nitidamente, não é? Agudo a gente chama. Esse ângulo medido pelo lado de cá, ele é maior que 90. Ele é obtuso. Se eu posso medir um ângulo menor que 90 de um lado e um ângulo maior que 90 do outro, tu concorda que se eu for pela lateral, eu consigo medir ângulos entre esse ângulo agudo e entre esse ângulo obtuso? Certamente, então, uma hora vai ter um ângulo que é 90 graus, né? Concorda comigo? Então, se eu pegar uma outra reta contida no plano, se eu for girando ela, eu consigo achar uma reta que faz 90 graus, ó. Eu consigo achar uma reta no plano que faz 90 graus com a reta que é oblíqua. Tá vendo? Para que a reta seja perpendicular ao plano, tudo bem assim? Dá para fingir que é perpendicular? O plano tá todo avacalhado, né, cara? Mas é uma representação de plano. O plano não existe, lembra? Agora, cara, nessa posição, qualquer maldita reta contida no plano, todas são perpendiculares. Aí sim a perpendicularidade está confirmada. Beleza? E é justamente essa discussão que está sendo feita aqui, ó. Essa discussão que está sendo feita no final. Como que eu confirmo a perpendicularidade entre uma reta e um plano? É isso que eu vou te mostrar agora, certo? Primeiro, ele só avisou reta oblíqua, certo? E avisou reta perpendicular. Aí depois ele vai mostrar como é que eu confirmo isso. Vamos à continuação então. Obrigado pelas retas. Última partezinha da apostila então, que é lá na página 64. Como é que eu confirmo a perpendicularidade? Perpendicularidade. Ô, nome bonito! Perpendicularidade entre plano e reta. Quais são as 3 maneiras que ele me dá a dica aí para confirmar isso aí? Tem lá um plano e eu quero confirmar que uma reta que corta esse plano é perpendicular a ele. Eu quero confirmar isso, que essa reta R é perpendicular a alfa. Uma das maneiras qual é? Pega uma outra reta sobre o plano. E outra corzinha, né, meu querido? Pega uma outra reta sobre o plano, reta S. Vai girando. E pego outra concorrente, né? Concorda comigo? Uma reta que, se eu girar aquela reta S e formar outra, ela é concorrente, né? Faço outra reta ainda ali. T, a reta T. Como é que eu garanto que existe perpendicularidade entre o plano alfa e a reta R? Se tirar uma das duas, vai formar um ângulo de 90 graus. Tanto a reta T quanto a reta S tem que ser perpendiculares à reta R naquele ponto onde elas se cruzam. Certo? Ou seja, não basta uma só. Se uma for perpendicular, não garante a perpendicularidade. Certo? Porque sempre existirá uma que é perpendicular. Tem que ter mais de uma. Mais de uma sendo perpendicular, aí fechou. É uma das formas. Que outra forma a apostila sugere para confirmar isso? Tem um plano e tem uma reta lá que eu quero testar se é perpendicular o plano alfa e a reta R. Qual é a outra maneira?
Ele dá outra maneira, não dá? Faz duas retas perpendiculares. Duas retas aonde? Perpendiculares no plano. Duas retas perpendiculares ao plano fora do ponto de encontro? É, exatamente. No ponto de encontro, mas aí fica igual aquilo ali, né? Uma no ponto, uma passando pelo ponto, a reta S. E outra passando fora do ponto, mas dentro do plano. Mas aqui é fora daquele ponto de encontro. É. Mas paralela, perpendicular. Então tá, primeiro eu faço esse desenho aqui, certo? Aí ele vai lá e desenha uma outra reta, fora, né? Então beleza, vou fazer primeiro aquele exato desenho que eu tinha feito antes. Aí depois ele pega em cima de uma das retas e traça uma paralela. É isso? O que será que ele quer dizer com isso? O que será que ele quer dizer com esse desenho? Aquela da reta S, um qualquer da reta T vai dar... Reta S e reta T. Reta T. Reta S e reta T. Qualquer ponto paralelo a isso, uma 90 graus também. Ele quis nos mostrar então que quaisquer retas, qualquer reta que cruze a reta S, mesmo que não seja a reta T, garante a ortogonalidade. Mas a gente falou isso. Que característica teria essa nova reta U em relação à reta R? Seria como assim, girando em volta da reta R, dando 90 graus em cada... Vamos tentar ser técnico. Hoje a gente revisou um conceito importante no começo da aula. O que a reta R e a reta U, considerando que U é paralela a T, o que eu posso falar sobre a reta R e a reta U? São reversas. Reversa elas são? Ah, então peraí. Uma das opções era pegar duas retas concorrentes no plano e testar que ambas eram perpendiculares à reta que atravessa o plano. Se ocorresse perpendicularismo com as duas, está confirmado. Perpendicularismo, caramba, perpendicularidade. Se ocorrer perpendicularidade, está confirmada que ela é perpendicular ao plano. Tudo bem? Eu estou testando, né? Se a reta R é perpendicular a alfa. Pega duas concorrentes naquele ponto de encontro. Se as duas forem perpendicular, confirmou. Outra opção. Pega uma reta S contida no plano que é perpendicular e pega uma reta U contida no plano que é ortogonal. Aquela outra reta T ali era só para confirmar a ortogonalidade de U com R. Então, se eu tiver uma reta contida no plano concorrente a R, que é perpendicular, e tiver outra reta contida no plano que é ortogonal a R, se existem essas duas coisas acontecendo, está confirmado a perpendicularidade entre o plano alfa e a reta R. Eu acho que ele ter colocado a reta T nublou um pouco esse raciocínio. Então, ó, duas concorrentes perpendiculares, confirma. Uma concorrente perpendicular com uma reversa, ortogonal, confirma. E tem uma última forma de confirmar perpendicularidade entre plano e reta. Qual é? O que ele quer dizer com aquilo? O que ele quer dizer com aquele desenho, será? Tinha uma reta R e eu queria testar. Ó pai, será que R é perpendicular a alfa? Como que eu posso fazer essa confirmação de forma diferente das anteriores? Poderia colocar um plano em cima, encaixar um plano na reta, e se ele ficasse coplanar, seria, se fosse baixando até ficar coplanar ao alfa, seria perpendicular. Mas eu posso ter uma reta cruzando obliquamente e continuar tendo planos paralelos ao outro, né? Colocaria o plano perpendicularmente. Aí tu tá usando tá querendo usar a perpendicularidade entre o novo plano e R para confirmar a perpendicularidade entre o plano velho e o R, né? Então aí continua sendo visual, né? Continua sendo visual, parabéns pela tentativa, gostei. Ele fez duas retinhas aqui fora, não foi? Fez duas retinhas ali fora, né? O que será que ele quer dizer com essas novas retinhas? A U já estava ali, vamos supor, e W. O que ele quer dizer com essas retinhas ali fora? O que essas retinhas será em relação à reta R? São reversas. Além de reversas. Isso.
Se existe duas retas reversas distintas, contidas no plano, e ambas forem ortogonais à reta R, confirma que o plano é perpendicular à reta testada. Então são três formas distintas. Ele colocou reta aqui também nesse caso, né? Mas era para confirmar a ortogonalidade dessas com essa. Ele pegou uma paralela a ela, colocou ali, confirmou que W é ortogonal a R. Pegou uma paralela a U, colocou ali, mostrou que elas se cruzam fazendo 90 graus. Testou a ortogonalidade entre U e R. E aí, portanto, ele testou a ortogonalidade da reta R com o plano alfa. Essa parte é a parte que, imagina, se o cara já estava confuso em ortogonalidade, agora, desculpa a expressão, fodeu. Ops. Fica à vontade, meu amor. Pessoal, bom dia. Que legal.